ele é um moto contínuo, né? Ele fica trabalhando, trabalhando. Ele não dorme praticamente, ele tira o cochilo de 20 minutos. Então eu mostrei para vocês os 3 tipos principais de sonos polifásicos. Que seria qual? A siesta, né? O bifásico e tal. O Everyman, Dimaxion, o polifásico, né? O Dimaxion, Everyman e agora o Uberman. Mas gente, vamos lá, cá pra nós. Será que esses métodos funcionam? Vamos para as críticas. O que o povo fala aí a respeito do sono polifásico? O sono polifásico é complicado porque ele faz mal à saúde. Vamos lá, quais são as principais críticas que existem a respeito do sono polifásico? Vamos lá. Perda da capacidade cognitiva por restringir o ritmo circadiano do corpo. Poxa, eu não entendi direito o que está escrito aí. Vamos lá. Perda da capacidade cognitiva, quer dizer, a capacidade de conhecer, capacidade de assimilar as coisas. Ok? Por restringir o ritmo circadiano do corpo. O nosso corpo, ele tem um ritmo. Ok? Nosso ritmo natural. Então, durante o dia, nós temos chega a noite, a luz abaixa, a gente sente o sono, aumenta a quantidade de determinadas substâncias no nosso corpo e a gente vai dormir. Chega do dia, vem a luz e tudo mais. Então, esse ritmo que nosso corpo tem, ele é restrito. Por quê? Vocês viram o Uberman, o Dimaxion, eles fazem com que reduzam esses períodos de sono e viram praticamente cochilos curtos durante o dia. E a pessoa não dorme durante esse período. Vamos lá, outra. Dificuldade em respeitar os períodos de cochilo, prejudicando a vida social do adepto. Quem é adepto do sono polifásico, muitos que já fizeram, alegam uma perda de sincronia com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela é monofásica. A sociedade só tem uma fase. A maioria vai à noite, dorme, acorda de manhã, vai trabalhar, estudar e depois volta à noite, dorme e por aí vai. Imagine uma pessoa que tenha um sono polifásico. Opa, agora chegou a hora de dormir, cochilar. Mas está todo mundo acordado, pô? Então essa pessoa é obrigada a fazer essa interrupção durante o dia para dar um pequeno cochilo dele. Muitas vezes incompatível, né, com a jornada de trabalho, CLT, por exemplo. Então fica complicado a pessoa fazer o sono polifásico, sendo que a sociedade não é polifásica. Épocas de festas. Pô, gente, eu tenho que dar uma parada porque eu tenho que cochilar. Então a pessoa tem muitos períodos que a pessoa não dorme. E isso pior ainda, porque ele tem um ritmo de cochiladas que não deve ser interrompido. E se for interrompido, aí começa lá, poxa, interrompi agora, então eu vou ter que estender o outro ou aumentar. Então acaba prejudicando, de certa maneira, os períodos de cochilo que a pessoa tem. Então a pessoa não cria um ritmo adequado para o sono. E isso também prejudica. Dadas as principais críticas, né? Tem muitas outras críticas. A queda da imunidade. Mas, poxa, muitas coisas também são especulações. Outras falam que sim, outras falam que não. E fica naquela guerra de que como fazer um sono polifásico com saúde. Muitos dizem que é impossível fazer um sono polifásico com saúde. Outros dizem que é possível. Vamos ver. Vamos ver. Mas, cá pra nós. E as vantagens? Imagine você sendo capaz de realizar um sono polifásico. Quais seriam as vantagens, então, de realizar um sono polifásico? Quais seriam? Já pensou, né? Claro. Principal vantagem, o ganho. Ganho de muitas horas acordado. Bem, mas muitas horas acordadas para fazer o quê? Tem gente que começa a praticar o sono polifásico e fica no tédio. Por quê? De madrugada todo mundo está dormindo. E vai fazer o que de madrugada? Ah, vou ficar na internet. Mas a internet também acaba
a rede social fica mais parada durante a madrugada. Então o que a pessoa vai estar? Vai conversar no MSN de madrugada? Com quem? Sendo que a sociedade é monofásica, como eu falei para vocês. Então, ganha-se muitas horas acordadas. Então é indicado para que tipo de pessoas? Pessoas que precisam, em determinadas épocas da vida, gastar um pouco mais de tempo, quer dizer, menos tempo dormindo. Para otimizar o quê? Projetos, talvez um concurso público, talvez alguma ambição, aprender línguas, ler livros que não tem tempo de ler. Lógico, nós temos as nossas limitações fisiológicas, mas essas nossas limitações fisiológicas, elas são pessoais. Alguns conseguem, outros não conseguem. Alguns conseguem tirar um cochilo, outros tentam tirar, começa a dormir e só acorda no dia seguinte. Então, se esse é o seu caso, nem comece a fazer o sono polifásico. Pelo menos aí vai a dica, né? E outra também, se você é seletista, se você tem uma vida muito restrita dos horários, é impraticável o sono polifásico. Ok? Então vamos lá. Por isso que eu coloquei uma interrogação. Porque seria realmente vantagem? Para quais casos eu tenho que aplicar o sono polifásico? Ou eu posso aplicar o sono polifásico? Quais fases? Ok? Outra vantagem que é dita pelas pessoas que praticam o sono polifásico é o quê? A redução do sono para o tempo do período de REM. REM é um estágio do nosso sono que custa a começar, e durante o nosso período de 6 a 8 horas, o período de REM, pelo menos dos estudos que tem por aí, é em torno de 2 horas diárias. Poxa, então... E eles falam, né, que o REM é a fase mais importante do sono. Lógico. Tem estudos que falam que o sono profundo, depois do REM, outros estágios também são benéficos. E há essa necessidade de dar um famoso restart no nosso cérebro. Para restartear, para na hora que nós acordemos, fiquemos mais leves. Agora dá para encarar mais um dia. Mas quem é adepto do sono polifásico fala, poxa, se o período de REM, que é o mais importante, é um período de 2 horas, então o que eu poderia tentar fazer? Fazer o meu organismo fazer com que antecipe esse período de REM, de modo que essas 2 horas que eu fique dormindo sejam praticamente 2 horas de período REM, 2 horas de sono benéfico ao corpo, ok? Logo após o cochilo. Por que logo após o cochilo? Como eu falei, antes, quando nós vamos dormir, nós demoramos para entrar nesse período. Quem pratica o REM diz que esse período ele é estreitado, de modo que você começou a cochilar, já tem sonhos, já pode entrar nesse momento onde os nossos olhos ficam balançando, esse que é o período REM e tudo mais. Discutível, né? Será que realmente somente com esse estágio é o suficiente para manter uma vida saudável? Não baixar a imunidade, continuar com a vida social? São alguns desafios que nós temos com o sono polifásico, tudo bem? Notem, se vocês forem ver, eu estou falando mais de desvantagem do que vantagem, ok? Mas, vamos lá. Laboratório. O que seria esse laboratório aqui? Poxa, seria legal a gente ter a possibilidade de dormir menos para utilizar o nosso tempo fazendo outras coisas. Aprender uma língua, estudar, ler um livro, quem sabe, assistir uma série que eu queria acompanhar e não poderia acompanhar. Alguns que são viciados em games, eu vou lá